Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá começar mais uma aula de matemática, ok? A aula passada foi a Titiara, hoje eu vou fazer a correção das páginas 148 e 149, certo? Eu sou a tia Kelly. Vamos começar? Pronto, vou começar fazendo a correção da página 148 e 149, certo? Após, nós vamos praticar com alguns exercícios. E a agenda será na folha e a atividade do AVA. Além daquela atividade que foi agendada, vai ficar outra atividade. Poucos alunos fizeram a primeira atividade. Está liberada até o dia 20. Façam direitinho, corretamente, que eu vou ter o acesso de quem está fazendo, de quem está acertando e de quem está com dificuldade. Ok? Façam direitinho, com o livro aberto, com o material aberto, para entender direitinho as questões, ok? Vamos começar. Primeira questão. Identifique nos ângulos os vértices, os lados, depois classifique cada um deles em reto, agudo, raso ou obtuso. Vamos revisar o que é o ângulo reto. O ângulo reto, ele vai medir 90 graus, ok? O ângulo agudo, ele é menor do que 90. Pode ser 60? Pode. O ângulo agudo é menor do que 90. O ângulo raso, ele é equivalente, exatamente igual a 180. Ok? O ângulo obtuso, ele é maior do que 90 e menor do que 180. Certo? Vamos fazer? O item A. A gente não precisa saber o valor do ângulo, certo? A gente só precisa saber a abertura dele. Pela abertura, a gente consegue saber se ele é um ângulo de 90, se ele é um ângulo de 180, se ele é maior do que 90 ou menor ou igual a 180. Vamos fazer? Primeiramente, vamos identificar os ângulos. Identificando os ângulos, ó. A gente só tem um. É o ângulo B. Como identificar esse ângulo? Vamos fazer assim, ó. A. Como o encontro está bem aqui no B, vamos fazer assim, ó, para identificar o ângulo, certo? C. Agora, vamos identificar os lados. Nós vamos ter os lados AB e ao outro lado, BC. Pronto, identificando os lados. Agora falta saber o quê? O vértice. Qual é o vértice? O vértice B, que é o encontro das duas retas, certo? Então, vértice B. Agora, qual é a outra pergunta que falta? Saber se ele é agudo, raso ou obtuso. E aí, esse ângulo aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser agudo, ele é menor do que 90. Então, vamos colocar aqui, ele vai ser um ângulo agudo, certo? Pronto, fizemos o item A. No item B, primeiramente os ângulos. O ângulo está bem aqui no N, ó. Então, no caso, vai ser MNP. MNP. Esse é o ângulo. Os lados, MN e NP. Tia, pode ser PN? Pode. Certo? Qual é o outro? O vértice. É o N, tá bem aqui o vértice, que é o encontro das duas retas, ó. Vértice, N. Qual é o ângulo? Se ele vai ser o quê? Reto, agudo, raso ou obtuso. Nesse caso aqui, ele vai ser também agudo, certo? Aí você coloca agudo, certo? Vamos fazer o C? Qual é o ângulo aqui, ó? Está formando lá no vértice R. Então, o ângulo, como a gente vamos identificá-los? QRS. Lembra do chapéuzinho lá no R, que é onde está formando lá o ângulo, certo? Então, no caso, vamos fazer. Aqui é o item C. QRS, certo? Tia, por que desse chapéuzinho? Desse acento? Para identificar que lá é que está formando o ângulo, certo? Falta o quê? Os lados. QR
Os lados QR. Qual é o outro? RS. E RS. Muito bem. Falta o vértice. Olha o vértice aqui, ó. Onde está formando o ângulo? Vértice R. Agora ele vai ser o quê? Agudo, raso ou obtuso? Nesse caso, ele está maior do que esses outros aqui, ó. Do que do A e do que do B. Então ele vai ser o quê? Obtuso. Pela abertura do ângulo a gente consegue saber. O item C, obtuso. Faço a correção direitinho, coloco certinho. Vamos para o item D. O item D agora, ó, o ângulo. Está formando bem aqui, vamos identificar ele direitinho. Chapeuzinho, lá onde forma o ângulo. Agora os lados, XY, XY e XYZ. Pronto. Onde está formando o ângulo? Lá no Y. Então aqui é o vértice. E agora falta dizer o que é que ele é. Olha aqui um ângulozinho de 90. Então no caso ele vai ser o quê? Um ângulo reto. O ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus, não é, gente? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Agarra aqui, faça as correções direitinho, gente. Próximo. Questão 2. Questão 2 diz o seguinte. Questão 2. Ainda tem o item E e o item F dessa questão ainda. Vamos fazer? Olha aqui que ângulo é esse, ó. Um ângulo de 180, não é? Ó, ele está bem aqui, ó. 180 graus. Então, vamos fazer. Primeiramente, os ângulos. Onde é que está formando o ângulo, no caso, já que só é uma figura? M, O, N. Agora, os lados. Nesse caso aqui, ó. M, O, N. Vamos fazer? O, M, ou M, O, que é a mesma coisa. I, O, N. I, O, N. Agora, o vértice, onde eu encontro, onde é que está formando o ângulo, ó? Lá na letrinha O. E agora, identificar se ele é errado. Lógico que ele vai ser um ângulo raso. Olha aqui ele formando, ó. Raso. E a última dessa primeira questão, o ângulo A. Então, C, A, B. Agora, os lados, C, A e A, B. Agora, o outro, identificar o ângulo, lá no vértice A, ó. Então, vértice A. E agora, ele vai ser o quê? Raso, obtuso, agudo, ele vai ser agudo, ele é menor do que 90. Tia, mas ele mede quanto? Nessa questão não tem necessidade de a gente saber. Pela abertura, a gente consegue saber o que ele é, ok? Vamos para a próxima. Agora sim, a próxima página. Lá na página 149, vamos praticar mais. Tem assim. Observe os ponteiros das horas e dos minutos do relógio. E, sem usar transferidor, determine a medida do menor ângulo formado por eles quando estiver marcando 2 horas. 2 horas ele vai ser quanto? 60 graus. Só olhar pelo relógio. Cada voltazinha dessa que o relógio dá é 30 graus, certo? Então, no caso, quando ele formar 2 horas, será 60 graus. O item B, quando ele marcar 20 horas, no caso, 8 horas, 120. Olhando no relógio sempre, cada voltinha, 30 graus. O item C, 11 horas, 30. D, 15 horas. 15 horas, às 3 horas, ele vai marcar 90 graus. O item E, às 12 horas. Às 12 horas, ele vai estar no 0 graus. E a F, 5 horas, 150. Certo? Identifica as horas direitinho para poder identificar o ângulo. Segunda,
Nas figuras seguintes, quais dos ângulos são reto? B. Quais dos ângulos são agudos? E quais dos ângulos são obtusos? Vamos lá fazer. No item A, quais são os retos nessas figuras? Temos o ângulo reto, ó, A, B, C, que está formando bem aqui, ó. Então, vamos fazer. Bora fazer logo B, A, C, certo? Outro, A, D, C. Outro, D, C, B, D, C, B. E o outro, C, B, A. Lembra? Sempre quando tem esse acento, é lá que se forma o ângulo. Agora, a B usa agudo, maior do que 90. No caso, menor do que 90, desculpa. É o E, H, G, ó. E, H, G, menor do que 90, ó, o tamanhozinho dele, ó. Outro, G, F, E, G, F, E, menor do que 90. Outro, I, J, K, menor do que 90 também. I, J, K, aqui, ó. I, J, K, menor do que 90. Tem outro, tem um L, K, J. L, K, J, menor do que 90. L, K, J. Obtusa, maior do que 90 e menor do que 180. No caso, vamos ter o F, E, H, F, E, H, olha o tamanho dele, ó, maior do que 90. F, E, H, vamos ter outro, vamos ter o H, G, F, H, G, F. Temos outros, o K, L, I, K, L, I, K, L, I. Vamos colocar aqui, ó, K, L, I, certo? Essa foi a segunda, vamos para a terceira questão. Na terceira questão, ela diz assim: em cada caso, determine a medida do ângulo indicado. Ele quer saber a medida do ângulo AOB. Vamos identificar logo ele aqui na figura, ó. AOB. AOB. Aqui, ó. AOB. Quanto é que mede aqui esse ângulo? Ó? 180 graus, né? Eu vou colocar aqui, ó. 180 graus. O item B, AOC. AOC. Quanto é que mede esse ângulo? Ele está bem aqui dizendo para você, ó. Onde é que essa reta aqui está tocando? No 20. Então, no caso, B, 20 graus. C, AOD agora. AOD. Onde essa reta está tocando, tia? Está tocando lá no 70, ó. Então, no caso, 70 graus. O item D, AOE. Vamos lá identificar. AOE. Que ângulo é esse? Ó? O ângulo de 90, ó. No caso, 90. O AOF. AOF. Esse ângulo aqui, ó. Então, tá tocando onde a reta? No 110. Então, no caso, o item é 110. O item F, para encerrar essa questão, ele quer saber o AOG. AOG. Onde é que está tocando? No 150. Ó. Essa reta aqui, ela está tocando no 150. Então, o valor do ângulo é 150. Certo? A quarta, represente cada ângulo abaixo usando o transferidor. Vamos lá fazer? Já deu? Abre o transferidor. Vamos ver se eu consigo. Representar. Vamos representar cada ângulo usando o transferidor 45 graus. Ele vai ser mais ou menos
assim, 45 graus. É mais ou menos assim. Menor do que 90, 45 graus. Esse é o item A. O item B, vamos fazer o ângulo de 150. Vamos fazer a abertura dele mais ou menos assim, ó. 150. Para ele ser, não precisa ficar exato. Eu mostrei aqui esse transferidor, mas a gente vamos usar ele em outra questão, certo? Só para a gente ter uma base. O item B, 150. O item C. O item C, 60. O 60 vamos fazer assim, para ser menor do que 90, já que ele é um ângulo agudo, certo? No D, 110. O 110 já é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. 110. Deixa eu organizar aqui, trazer esse D mais para baixo, ficar melhor a visualização. Tá, D bem aqui, ó. AD, ele quer que faça um ângulo de 110. O ângulo de 110, a gente precisa ver que tem que ser maior do que 90, mas sendo menor do que 180. Tia, como é que a gente pode representar? A gente pode representar assim, ó. Pronto. Tia, tem que estar, precisa estar exato? Não, não tem necessidade, tá? Pronto. Tá aí a correção da questão 4. Questão 5. Questão 5. Dê um exemplo usando o transferidor de um ângulo agudo. Aqui você vai usar a sua resposta, certo? Eu vou colocar aqui, mas só o importante, que um ângulo agudo, na hora que você for desenhar, ele tem que ser menor do que 90. Tia, como é que eu posso fazer? A questão 5 você pode fazer assim, ó. Já que ele quer um ângulo agudo, o ângulo agudo é menor do que 90. Eu posso fazer assim, certo? Mas fica ao seu critério, é você que vai desenhar. O item A, o item B. Um ângulo obtuso, maior do que 90, menor do que 180. Tia, eu posso fazer assim? Pode. Não vou botar a medida, já que não tem. E AC, um ângulo raso. O ângulo raso, esse pode ser assim, gente, ó. Não tem outra forma para desenhar ele, certo? Tia, pode ser assim também, ó? Pode, certo? Aí escolha o seu desenho e faça. Então, gente, essa foi a correção da atividade de vocês. Eu vou mostrar um transferidor online agora para vocês, para mostrar como medir um ângulo. Como a gente faz a medida de um ângulo? Tia, eu não tenho um transferidor em casa, o que é que eu faço? Você vai na internet, lá no Google e coloca assim, ó, transferidor online. A primeira aba, você vai conseguir abrir essa imagem aqui, ó. Então, gente, esse é o transferidor online. Eu falei, você entra lá no Google, coloca transferidor online, na primeira aba você clica que vai abrir aqui, ó. Aí, nessa parte aqui, você vai colocar enviar imagem. Como eu já enviei a minha, por isso que tem aqui, ó, ocultar, mostrar plano de fundo, porque eu já enviei minha imagem. Aí depois você coloca carregar a imagem, que a imagem automaticamente ela vai para trás do transferidor, certo? Aí aqui você consegue mexer no transferidor, ó. Ele desce, ele sobe, porque a ponta, o meio do transferidor ele tem que ficar lá no vértice, para a gente poder medir o ângulo, certo? Tia, como é que eu tiro essa abazinha aí que está laranja? Você vai lá no cantinho do transferidor e dá um clique que ela aparece. Aí você vai colocando em cima da reta, certo? Ó. Puxei aqui. E eu vou soltar aqui, ó. O item C, eu já consigo ver que ele vai medir. Era ainda. Tenho que trazer ele para cá. Para baixo. Aí, vou aumentar mais ele, ó. Tia, como é que aumenta? Tá aqui as setas, lá onde a tia tá apontando, ó. Aqui, ó. Tô clicando, ele vai aumentando. Porque senão vai ficar errado nossa medição. Vamos aumentar ele. Só ir clicando, ó. A gente vamos colocar aí no canto correto. Agora vamos encaixando.
que eu consigo mexer ele, ó. Certo? Consigo mexer ele para onde eu quiser, ó. Se eu quiser colocar lá em cima, ele já me mostra, 106 graus. Tia, mas coloca em cima da imagem. Vamos fazer com essa imagem aqui, ó. Aí eu vou trazendo as aspasinhas, ó. Encaixei, pronto, coloquei lá no vértice, ó. O meio do transferidor tem que ficar em cima do vértice, que é lá que está formando um ângulo. É esse ângulo que eu quero saber a medida dele. Aí depois que a gente vamos trazer as aspas, ó. Você vai colocar em cima lá da reta. Coloquei, traga a outra que está lá em cima, ó. Então esse aqui, ó, ele já vai medir aproximadamente 26 graus. Certo? Você vai encaixando o ângulo, encaixando o transferidor no ângulo. Só assim a gente consegue medir, certo? Você encontra no Google transferidor online, ok? Pratique em casa, tira uma foto, leva essa foto para cá que você consegue medir qualquer ângulo com esse transferidor online. Tia, se eu estiver em casa, você estiver em casa, a sua mão, melhor ainda, ok? Então, gente, é isso. Faça a correção direitinho, pratique usando o transferidor as medidas de ângulos, certo? Então, fique com Deus, pratique exercício, quanto mais exercício vocês resolverem, melhor ainda. Entre no AVA, não deixe de resolver as atividades propostas no AVA, ok? Resolva direitinho, porque tudo que você faz lá no AVA vem para mim, certo? Então, pronto, beijo, fique com Deus.